Mais um vídeo, professor Armando. Não se esquece de assinalar o sininho, né? Fazer aquelas coisas todas. Você sabe como é que é? Se inscreve no canal, fala que gostou, porque para mim é importante e eu estou fazendo isso para você, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre reflexão. Para falar sobre reflexão, é lógico que eu tenho que falar de um assunto que pouca gente comenta, que a gente ouve o tempo inteiro e não entende bolhufas, e é o que eu vou fazer agora. Então, vai depois da vinheta. Como não tem vinheta, vai agora. Eu vou explicar para vocês o que é ponto objeto e ponto imagem. Essas coisas em azul, elas são um sistema óptico, né? Cada um é um sistema óptico. O que é sistema óptico? Sistema óptico é qualquer coisa que interage com a luz. Por exemplo, a tela do computador, o óculos que eu estou usando, a parede, você, é um sistema óptico. E quando eu faço isso aqui, vocês estão vendo basicamente a mesma coisa, certo? Qual que é a diferença? Nenhuma. Quer dizer, a não ser que tenha um pincel que abre, o outro fecha, mas basicamente eu não consigo perceber o que é. Então, um dos erros que as pessoas têm, dos alunos têm, para tentar determinar o ponto objeto e o ponto imagem, é justamente enxergar o desenho assim. Mas o desenho de um raio de luz não é assim, ele tem que ter a setinha. Então, esse é o desenho correto, presta atenção na setinha. Nessa primeira metade, vamos chamar assim, os raios de luz, você concorda que estão entrando no sistema óptico? Quando está entrando no sistema óptico, a gente chama de ponto objeto. A gente tem agora aqui os raios de luz saindo do sistema óptico. Quando esses raios de luz estão saindo do sistema óptico, a gente chama de ponto imagem. Então a gente tem o ponto objeto na esquerda e ponto imagem à direita. Agora eu vou fazer uma classificação do ponto objeto e do ponto imagem. Quando os raios de luz saem de um ponto verdadeiro, como por exemplo aqui, deixa eu até mudar a cor da caneta para você poder enxergar. Ó, aqui tem um ponto que esses raios estão se cruzando. Então, esse é um ponto objeto real. Então, é um ponto objeto real. Igual aqui, vamos para a direita. A gente percebe que os raios de luz estão saindo e vão se juntar. Eles se juntam num ponto. E esse ponto é um ponto o quê? Ponto imagem real. Então, é uma imagem real. Agora o outro aqui. Vamos lá embaixo. Ponto objeto. A gente percebe que ele é objeto porque ele está, incidindo nesse sistema óptico. Se está incidindo no sistema óptico, é um ponto objeto. Mas olhe para eles não estão formando um ponto. Mas existe um como se, não existe um como se? Se nós esticássemos esses pontos aqui, olha, a gente conseguiria meio que achar que eles se cruzam num ponto. Ah, professor, não dá para enxergar o amarelo. Ah, melhora a definição. Ó, é como se desse para a gente cruzar nesse ponto. Se desse para cruzar nesse ponto, esse ponto seria quem? Esse ponto, que ponto? Esse ponto aqui, porque veio de raio de luz que incidiu, é um ponto objeto e a gente chama de virtual. Ó, virtual. Por quê? Como se estivesse formando um ponto. Agora vamos aqui no da imagem. Veja, está saindo raio de luz, está saindo. Se está saindo, é um ponto imagem. E que jeito? Real ou virtual? Como se a gente pudesse fazer uma continuação. Esse ponto seria um ponto imagem virtual. E agora os outros? Os outros aqui embaixo, eles são paralelos, eles não vão se cruzar nunca. Então, quando não vai se cruzar nunca, são chamados de impróprio. Como que se chama, então, esse daqui de baixo, da esquerda? Não está incidindo o raio de luz, então é chamado de ponto objeto impróprio. Poing, poing. E como que se chama aqui o da direita? Ponto imagem impróprio. Pim, pim. Por que ponto objeto? Porque os raios de luz estão incidindo no sistema óptico. Ponto imagem porque estão saindo. Guarda isso daí é uma definição. Por exemplo, vamos fazer exemplo para ver como é que isso aparece para a gente trabalhar nas suas questões. Então, exercício? Vamos para o exercício. Eu tenho então aqui uma lente, vocês vão ver tudo isso e por que o raio de luz faz isso ou não. Então, se eu colocasse um ponto aqui e falasse, olha, quem é esse ponto P1? Bom, o ponto P1, ele é formado por o quê? Por raios de luz que o sistema óptico é essa lente aqui, ó. Então, esse raio aqui está incidindo no sistema óptico, então ele é um ponto objeto. Ele não está paralelo, então ele é point, point, ponto objeto impróprio. Quem? O P1. Vamos fazer o P2? Quem que é o P2? O P2 está aqui, ó.
2. O P2 ele é formado por quem? Olha, acompanha aqui o pontilhado por raios que saem do sistema óptico, né? Além dele sair do sistema óptico, o que a gente percebe? É o tal do como se. Então eles se cruzam. Então é um ponto imagem virtual, PIV. Isso vocês têm que sacar, porque é a base de trabalhar com a ótica. Se quiser, volta um pouquinho para ver o vídeo. Vamos para o próximo exemplo. Olha aqui esse próximo exemplo. Esse próximo exemplo, eu acho que está caindo em cima de mim. Ah, não está. Vamos para o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo aqui, eu vou até trocar a canetinha. Eu vou fazer de roxo para a gente poder pensar melhor. Eu tenho aqui, nesse pedaço aqui, eu vou chamar de ponto PA, para a gente não confundir, e aqui atrás o ponto PB. Quem é o PA? O PA é constituído por raios de luz que incidem. Se incidem, ponto objeto. E está incidindo paralelamente, poing, poing, impróprio. Quem é o PB? O PB é um ponto formado por raios de luz, olha bem aqui em cima de mim, que está saindo da lente. A lente é o nosso sistema óptico, né? Então é um ponto imagem. Mas o que acontece aqui? Eles vão se cruzar, olha aqui. Ó, aqui. Se vai se cruzar, a gente chama de real. Opa, mara. Então é o PIR. Vamos fazer mais? Adoraríamos. Então, um exemplo que a gente tem aqui, um espelhinho de dentista ou aqueles que aumentam o seu rosto, tá? O nosso objeto é esse aqui, ó, objeto. Essa aqui é a nossa imagem. Eu quero que vocês classifiquem o objeto e a imagem. Então, vamos lá. Objeto. O objeto, veja, o raio de luz está saindo dele, ó. Sai um daqui e sai outro aqui. Tá? Eu vou apagar porque está muito feio, porque eu estou sem régua, né? Olha a importância da régua. Mas como está saindo raio de luz desse carinha aí no ponto AB, né? A gente vai falar o seguinte: quem que vai ser o meu objeto? O AB. O AB vai ser ponto, objeto, como saem raios de um ponto só, é chamado de ponto objeto real. Ó, de novo, tem raio de luz que sai daqui, tem raio que sai daqui. Eles formam um ponto, tá? Ponto objeto real. Agora, e o AB, o A', B'? Bom, já o A', B', ele é formado pelo prolongamento dos raios que saem, ó. Estão saindo. Olha aqui o sentido da flechinha. Lembra que eu falei que o raio de luz é importante você dar a flechinha? Então, são raios que saem do sistema óptico. Então, por esse motivo, o A', B' é chamado de imagem. Então, a gente vai ter o famoso ponto imagem. Agora, repara, esse raio de luz eles estão abrindo. É o tal do como se. Então, para a gente lembrar, ó, toda vez que for feito pelo prolongamento do raio de luz, será um ponto imagem virtual. Basicamente, que a gente dá uma olhada aqui em cima. Eu estou vendo o meu dente atrás do espelho. Tudo que tiver atrás do espelho, para mim, é uma imagem virtual. Tá? Guarda isso. Outro exemplo aqui, ó, de novo, é um espelho convexo. Você não está vendo essa imagem aqui, atrás do espelho? É uma imagem virtual. Olha aqui por quê, ó. Vamos lá. Quem é o AB? O AB, ele vai ser, ó, tá vendo que o raio de luz está saindo dele? E de um ponto, então ele vai ser um ponto, objeto, real. E quem que vai ser o A', B'? O A', B' é uma imagem, então é um ponto, imagem. Real ou virtual? Vamos lá. Ele é a imagem porque os raios estão saindo, ó, tá vendo? Ó, eu tenho esse que sai e esse que sai do sistema óptico. Se eles estão saindo, porque ele sai a partir daqui, né? O pontilhado é uma ilustração nossa do tal do como se, tá bom? Então, vamos lá. O A', B' é um ponto imagem, é um ponto imagem. De que tipo? É um ponto imagem virtual, tá? Mais um. Olha só uma lente, essa lente para quem tem olho mágico na porta, sabe do que eu estou falando. Então, veja só. Quem que é esse O? Esse O, sai o raio de luz dele. Então, esse cara é um ponto, objeto. Tá vendo que os raios de luz partem dele? Ponto, objeto, real.
E a gente tem nesse cara que é a imagem, olha, ele é formado por o quê? Olha os raios de luz como saem daqui para formar ele aqui, ó. Então, são raios que saem do sistema óptico, é um ponto imagem. Só que eles estão se abrindo. Para esse ponto ser formado, eu preciso prolongar. E toda vez que eu preciso prolongar, é um ponto imagem virtual. Vamos ver outro exemplo aqui. Projetor, olha aqui que a gente tem na sala. Então você tem aqui o raio de luz sai desse cara, ele entra no sistema óptico. Então ele é chamado de quê? Esse trem aqui, né? Ele é chamado de ponto objeto real. Por quê? Porque os raios saem de um ponto único, ó. Então eles incidem no sistema óptico. Agora esse daqui está saindo do sistema óptico e formando um ponto. Esse ponto é chamado de ponto imagem, porque sai do sistema óptico e ele é real. Tá bem? Fenômenos ópticos agora. Agora vamos falar sobre fenômenos ópticos. O que pode acontecer com raio de luz? É o seguinte, olha só. Nós vamos ter uma superfície aqui, por exemplo. Pode acontecer três coisas. Primeira coisa que você tem que saber. Vira e mexe, vocês estão falando errado. Vocês falam que o raio bate, que a luz bate, né? Então, essa primeira coisa que está acontecendo aqui significa que o raio de luz está incidindo. Incidência. Incidência de um raio de luz. O raio de luz, ele pode... Então, ó, veja só. Essa superfície, ela vai separar dois meios. Ela separa um meio, pode ser o ar, por exemplo, meio 1, e aqui um outro meio material, meio 2. Lembra quando a gente falou dos meios materiais? Lembra dos meios materiais? Que a gente falou meio translúcido, opaco e transparente? É disso que eu me refiro. Então, ó, quando o raio de luz incide numa superfície que separa dois meios e retorna para o mesmo meio, esse fenômeno aqui é chamado de reflexão. Reflexão. Então, isso que a gente vai estudar agora. Se ele ficar nesse meio, nessa superfície, ele vai sofrer o que a gente chama de absorção, que é o nome desse fenômeno. Absorção. E pode acontecer desse raio de luz mudar de meio. Quando muda de meio, o que acontece é refração. Então, ó, reflexão, raio de luz, incide e retorna ao mesmo meio. Reflexão. Absorção, ele fica ali. Sabe quando esquenta? Por exemplo, você está com a janela, você teve muita incidência do sol, de repente esquentou bastante. Teve uma absorção de energia. E a refração é quando a luz muda de meio. Por exemplo, ela está no ar, foi para a água. Tá? Beleza? Um exemplo bacana que a gente usa super na nossa vida são isso daqui, ó, prédios espelhados, que nem tão espelhados são. O que acontece? Vamos lá. Quando eu estou olhando para a parte mais azulada, significa que a luz aqui fora está mais intensa. Bom, todos esses fenômenos acontecem simultaneamente. Eu vou mostrar isso para você, porque a gente acha que às vezes é separado, mas não é. Olha aqui nesse prédio. Nesse prédio, a parte azulada, por que a gente vê mais o reflexo? Está acontecendo o reflexo, que a luz está incidindo daqui de fora do prédio e está retornando, por isso que você vê as imagens aqui de fora, os carros e etc. Mas também tem a refração. Você consegue perceber aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó, você consegue ver um pouco o que tem lá dentro. Mas por que a gente vê pouco o que tem lá dentro? Porque a luz que está lá dentro para sair, para ter essa refração, ela é pouco intensa, mas está acontecendo, tá? Olha aqui, ó. Fechou? Agora, olha esse andar aqui. Esse andar está com pouca incidência de luz externa. Então ele está tendo mais o quê? Mais para nós a refração. Só que para quem está lá dentro daquele prédio, acontece o contrário. Quem está naquela parte mais clara, lá dentro, sabe o que acontece? Eles olham para a janela e têm a impressão que a janela virou um espelho. Então, muitas vezes, eles nem sabem que a gente está olhando para eles. Tudo bem? Isso daí é uma questão muito interessante. Então, vamos de novo? Por que estou vendo espelhado? Porque aqui fora a incidência de luz é muito mais intensa do que lá dentro. Tá tendo luz que está saindo de dentro para fora? Tá, mas a gente nem percebe. Porque a intensidade da luz aqui de fora é muito maior. O que não acontece naquela superfície lá que eu mostrei, que é meio laranja. Por quê? Porque ele está na parte de sombra do prédio. Não tem tanta incidência de luz direta. Então a luz que está lá dentro
tem mais intensidade para nossa percepção. E elas estão no mesmo andar. Não é legal? Bom, agora eu vou explicar para vocês rapidinho, está acabando aqui a reflexão. A reflexão, então, de novo, raio de luz incide numa superfície e retorna ao meio de origem. Uma das coisas interessantíssimas é que se eu fizer uma reta que separa esses dois raios de luz, essa reta vai ser chamada, só para vocês saberem, de reta normal, tá? Então é uma reta chamada de reta normal. Por que normal? Porque ela forma 90 graus com a superfície. Forma 90 graus com a superfície. E uma curiosidade, sabe qual é a curiosidade? Não sei se você já ouviu falar disso ou não. Esse ângulo é exatamente igual a esse, igualzinho. Como que se chama esse primeiro ângulo da esquerda? Eu tenho que reparar que o raio de luz está incidindo, então ele é chamado de ângulo de incidência. E o da direita é o ângulo de reflexão. De novo, o que é o ângulo de incidência? O ângulo que o raio de luz forma com a reta normal. E o de reflexão, o ângulo que o raio de luz forma com a reta normal, o raio de luz refletido, tá bem? E a gente sempre vai ter que se ligar nisso, tá cheio de exercício nisso para vocês, ó. Opa! O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Always. Como é que eu faço para descobrir esse daqui? Ah, fácil. A soma desse mais esse tem que dar 90. É tranquilex. Mas geralmente eles vão te pedir só o ângulo de incidência e de reflexão. Tipo de reflexão. Tem dois tipos. Difusa e especular. Difusa, o próprio nome diz. É quando, ó, a tudo que você conhece, que você não vê sua imagem no espelho, tipo, por exemplo, o armário do seu quarto, se ele não for de espelho. A gente acha que é liso, mas acontece que toda a superfície ela é super rugosa. E o fato dela ser irregular, vamos assim dizer, gera esse fenômeno aqui, ó, raios de luzes, paralelamente, eles incidem aqui. Então, eles estão vindo paralelamente. De novo, eu estou fazendo com uma luzinha assim, não tem régua, então me perdoe. Todos os pontos eu vou precisar colocar uma reta normal. Essa reta normal ela vai ter que formar 90 graus, não com a minha percepção de horizontal, mas com o que tem naquela superfície. Então, por exemplo, a normal daqui é assim. A normal daqui, eu não sei se vocês repararam, ela está meio que desse lado, e a normal desse está assim. Vou desenhar os raios de luzes refletidos de acordo com cada reta normal e o ângulo obedecendo. Então, ó, raio refletido, raio refletido, raio refletido. Vai cada um para um lado. Então eu não tenho eu tenho reflexão, que é como eu observo, por exemplo, o seu livro, tá? Você observa o livro justamente por reflexão difusa, que é diferente da reflexão especular. O que é reflexão especular? Ah, especular é mais linda, né? Você tem uma superfície que você tem completamente lisa. Então, olha só, os raios de luz que vêm paralelamente, eles incidem paralelamente, o que vai acontecer? A reta normal deles, ó, a reta normal, ela também é paralela uma à outra, ó. Por quê? Porque eles estão na mesma horizontal. Como a reta normal é igualzinha para eles, a gente vai ter uma reflexão, deixa eu pôr aqui de laranja também, de tal forma que os raios refletidos, eles são paralelos também. Sabe quando você vai... Sabe onde é que aparece isso? Vou contar para você. Você tem lá um carro. Aí você tem lá o carro, a superfície do carro, assim, da lataria, ela é totalmente irregular. Porque vem pedra, etc e tal, e você não consegue ver legal as coisas. O que você faz? A gente vai e passa uma cera. Quando você passa uma cera no carro, você tapa essas irregularidades aqui. E você gera uma superfície de que jeito? Você vai depois polir, você vai gerar uma superfície polida, uma superfície lisinha. E aí os raios de luz que antes viriam fazer uma reflexão difusa, ao incidirem aqui, vão fazer uma reflexão especular. Só um comentário. Encerar vai causar isso daqui, mas o polimento é quando você vai raspando, você dá uma aspas lixadinha, com uma lixa bem fininha, né? Bem precisa também, e que ele vai tirando essas irregularidades. Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. O carro da esquerda numa superfície que está refletindo de maneira difusa. Após o polimento, ele ficou com uma reflexão especular. Beleza? Faz sentido, né? Leis da reflexão. Qual que é a principal lei da reflexão que eu quero que você observe? Isso aqui, ó. Essa é uma reta normal.
Esse é o ângulo de incidência, esse é o ângulo de reflexão. Qual que é a principal lei que eu quero que você guarde? Que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Fechou? Espelho plano. O espelho plano nada mais é do que uma superfície refletora. A parte de trás do espelho eu vou colocar como sendo da direita e eu preciso te explicar um detalhe, um símbolo. O símbolo aqui, esse aqui, ó. Quando tiver esse símbolo aqui, significa a parte de trás. Como é que eu enxergo, como é que eu vou determinar a característica das imagens? Então, ó, esse ponto O, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de A, ele vai ser o meu objeto. A característica desse objeto, uma vez que eu estou, conte quanto quadradinho, 1, 2, 3, 4, ele está a 4 quadradinhos do espelho, a sua imagem também vai estar a 4 quadradinhos do espelho. Eu vou chamar de A', ele vai estar na mesma posição. Isso é a minha imagem. Essa característica a gente chama de simetria, tá? Isso aqui é a simetria. Simetria. Agora, vamos supor que eu esteja escrevendo a letra E. Aqui, ó, a letra E vai ocupar um quadradinho, ele é o meu objeto. Então, se ele é o meu objeto, aonde vai estar a imagem dessa letra E? 1, 2, 3, 4 quadradinhos, então eu venho para cá. 1, 2, 3, 4 quadradinhos e vou escrever as costas da letra E. E aí, ó, eu preciso agir da mesma maneira. Olha que loucura. A gente fala que ficou espelhado, né? O nome disso é enantiomorfo. Então, a imagem, ela fica simétrica e enantiomorfa. Enantiomorfa. Então, essa é a característica. Então, eu preciso me ligar nisso, tá? Toda imagem de um espelho plano, ela vai ter o mesmo tamanho que o objeto. Então, por exemplo, ele tem um quadrinho aqui, ó. Ele vai ter também um quadrinho aqui. E simétrico, porque vai estar na mesma distância do espelho, e enantiomorfo. Quem usa isso? Ah, qualquer apartamento decorado, tá cheio de espelho. Por que vocês acham que na decoração se usa espelho? Para dar uma ideia de aumento de profundidade por conta da simetria. Como é que a gente vê um objeto? É a última parte. Vamos supor que eu tenha aqui uma pessoa, vamos supor aqui uma pessoa A, é um objeto, tá? E eu tô com o meu olho aqui. Então, nesse ponto aqui tá o meu olho, que eu vou desenhar aqui para vocês dessa forma. Então tá. Você sabe que o raio de luz vai sair. Então, ó. O raio de luz vai ter que sair do A e chegar no olho da pessoa. Como é que eu faço isso? Primeiro, você conta quantos quadradinhos você tem aqui. São 3, né? Então você vai andar 1, 2, 3. Então aqui você vai colocar o que a gente chama de A', que seria a imagem. Fechou? A imagem, só uma característica, né? A imagem ela vai estar atrás do espelho, então é uma imagem virtual. Se a gente voltar para o slide anterior, característica da imagem de um espelho plano de um objeto real. A imagem vai ser virtual, enantiomorfa e simétrica. E agora aqui, para a gente descobrir como é que a gente enxerga o objeto, você faz assim, você vai pegar uma régua e você vai unir essa régua do ponto O até a imagem. Então você pega assim a régua e vai unir aqui, tal, parará, parará, parará. Então a gente sabe que você vai estar tendo a impressão de estar enxergando alguma coisa atrás do espelho, mas na verdade foi o raio de luz que incidiu aqui do ponto A e reflete até o olho. Peço desculpa aí pela minha falta de habilidade, porque assim, desenhar sem régua é o bicho. Pronto, ó, tá aqui. Então ele atinge meu olho. E aí, se você traçar a reta normal no espelho, lembrando que a normal forma 90 graus com o espelho, essa seria a reta normal. Qual que é a sacada? Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Ó, aqui é o de incidência, aqui é o de reflexão. Tá? Então esse foi o final dessa nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo para vocês, até amanhã na nossa aula. Tchau, tchau. E não esquece de ativar os sininhos para as notificações.